Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Saúde a Sério. Eu sou o Daniel Butros, médico mastologista, e tenho o prazer hoje de conduzir esse nosso bate-papo extremamente pertinente e valioso. Nossa convidada de honra hoje, doutora Gláucia Carneiro, professora adjunta da disciplina de endocrinologia da Unifesp. Gláucia, seja bem-vinda. E a nossa debatedora, trocou de cadeira comigo nesse momento, a Débora Lima. Débora é jornalista e faz parte do nosso grupo de fundadores do grupo Saúde a Sério. Nós havia todo um roteiro, mas eu quero alterar até para que a gente possa trazer algumas coisas de improviso. Sim que é bom. Eu gostaria de conversar sobre uma mulher de 44 anos, mãe de 2 filhos, trabalhadora do dia a dia, trabalha de dia, cuida da casa à noite, típica brasileira. E eu gostaria que essa mulher fosse passando por sintomas climatéricos, adentrasse a menopausa, dentro da menopausa ela ganha peso e a gente vai precisar tratar tudo isso. Eu quero essa mulher feliz, com dignidade e ciência. O que nós podemos fazer? Então eu gostaria, já dei quem é a nossa paciente, o nosso caso clínico então é a Andréia, de 44 anos. Casada, muito bem casada, com 2 filhos. Pode ser? Muito bom, excelente. Ok. Mais da metade da população do nosso consultório. Exatamente. Então, a Andréia, de repente, casada há 20 anos, tem 2 filhos, a Andréia começa a perceber que a vida dela começa a mudar, doutora. O sono não é mais o mesmo, ela acha que os dias estão mais fatigados. Os filhos, um já saiu de casa, foi para a faculdade, o outro está com 16 anos. E ela quer ajuda. Ela menstrua todo mês, não usa método hormonal nenhum. Quer conversar com a Andréia? Fica à vontade, Em Andréia é primeiro sua lugar, paciente. eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com esse bate-papo incrível aqui com vocês, falando sobre esse assunto que realmente hoje em dia tem sido muito valorizado. A Andréia antigamente não podia nem ir ao médico falar sobre isso, né? Acho que a gente tem que começar falando por aí que a mulher, hoje, no climatério, ela tem essa oportunidade de falar, de se expor, e às vezes ela nem sabe que é dos hormônios que ela pode estar sentindo alguma coisa. Então é muito importante a gente começar com esse reconhecimento, mostrando que não existe mais preconceito, né? Para falar sobre alguns sintomas que às vezes ela nem sabe que pode estar acontecendo. Então, o que eu gosto sempre de iniciar a abordagem é falando para a paciente, se ela sabe, se ela tem conhecimento que até 10 anos antes da menopausa, a mulher já começa a ter alguns sintomas, algumas mudanças, inclusive na composição corporal, que foi demonstrado por alguns estudos, o SWAM, por exemplo, né, demonstrou que já até 10 anos antes a mulher já começa a ter algumas alterações em termos de mudança do corpo, centralização de gordura, e às vezes isso vai deixando ela mais chateada, porque ela tenta perder peso, que fica mais difícil perder peso, porque ela fala, antigamente eu fazia uma dieta, perdia peso fácil, e isso vai deixando ela triste, e a tristeza faz ela comer mais, e o comer mais vai deixando ela mais ansiosa e ganhando mais peso. Então eu sempre tento mostrar para ela que isso pode estar relacionado ao momento que ela está vivendo. E às vezes ela nem sabe. Não é um momento fácil, né? Não é. Mas é importante a gente dar esse conhecimento para ela, né? Nem todas têm esse... Ter o conhecimento parece que ameniza, né? Exato, informação. Informação, porque ela reconhece, puxa, então não sou eu que sou safada, não sou eu que perdi a vergonha na cara, ou meu metabolismo que mudou. Não é a idade, é o momento que está passando, sim, que eu acho que é importante reconhecer. Não só alterações do peso, né, como a gente falou, composição corporal, mas também conversar sobre a parte emocional, como você mesmo disse, essa tripla jornada, ela não tem tempo para olhar para ela. Então, também explorar essa questão do sono, que a gente sabe que muda também por conta das alterações hormonais, que não é de um dia para o outro, como tirar um útero, um ovário, né? Quando a gente faz a cirurgia, ela já vem 10 anos antes do climatério, é lento, mas já está comprovado que sim, pode aparecer precocemente esses sintomas e pode ser tratado preventivamente, né? Vamos trazer algumas definições para entendimento. O que é climatério? O que é menopausa? Muito bom.
Exatamente, o climatério é esse período da vida da mulher, né? Que ela acompanha até a gente poder, que está relacionado à queda hormonal, mas nem sempre precisa dosar os hormônios, nem sempre os hormônios dizem isso, porque é clínico o diagnóstico, né? Então, às vezes, os hormônios estão normais, aí é isso que a mulher fica mais inquieta. Ela fala, mas eu fui do meu ginecologista, ele falou que os exames estão normais, então não é climatério. Eu falei, não, porque o exame realmente não faz o diagnóstico. Então, o climatério é esse período que tem algumas alterações clínicas, como nós falamos, irritabilidade, alterações de peso, alterações de calor, pele, enfim, né? Várias alterações que podem aparecer. E a menopausa é classificada, uma vez sim, que é quadro clínico de ausência de menstruação por mais, no período de 1 ano, quando Pelo completa menos 1 um ano. Então, aí sim a menopausa, mas lembrando, então, que esse período anterior já deve ser levado em consideração. Então, teoricamente, uma mulher brasileira, 43, 44 anos, quando ela percebe algumas alterações no seu dia a dia, mesmo menstruando, sinais de que os próximos 10 anos algo deve acontecer. Exato. Só que elas são imediatistas, elas querem para hoje, Resolver né? já. Eu preciso, é o hormônio, é o é isso que a gente tem que entender. Da forma que está vindo as alterações, é lento. O tratamento também tem que ir de acordo com as necessidades. Queria começar a abordagem dessa paciente com estilo de vida. Muito bom. Queria entender o que ela pode trazer para o seu dia a dia, baseado em ciência, em recomendações do dia a dia, para começar a amenizar, a se preparar. Porque eu imagino que ela tem que ser protagonista. Que você não vai resolver a vida dela, nenhum médico vai resolver a vida dela. A gente ajuda. Exato. O que ela Vamos faz? lá, mudança do estilo de vida. Não é só dieta e exercício, né? Que isso a gente fala, vamos caminhar, vamos. Não é tão simples assim, né? Realmente uma reeducação alimentar. Hoje em dia a gente tem muita informação com inteligência artificial, com internet, mas ter uma equipe multidisciplinar é muito importante, apesar de já ter facilidade de informação, mas para a gente entender o que essa mulher busca, se ela tem alguma alteração de transtorno alimentar, se ela está abrindo a geladeira à noite, ela vai ao banheiro e sem querer ela vai lá e ataca a geladeira à noite, ela não conta isso se você não perguntar ativamente, né? Você acorda para ir ao banheiro, você sem querer vai lá e come alguma coisinha, isso já é um sinal, né? Uma alteração aí alimentar. Como é que chama isso daí? Essa vontade de buscar? Noturno, é o comedor noturno. Comedor noturno. E tem tratamento para isso, específico para isso. Tem inibidores da reabsorção de serotonina, são específicos para esse caso, já existem evidências. Ou se ela tem um padrão alimentar mais compulsivo, de comer, não conseguir comer um pedacinho do chocolate, ter que comer a barra inteira. Então é importante nessa questão alimentar a gente ver o comportamento também, não apenas a dieta, a qualidade de carboidrato, gordura, proteína. Então a gente precisa abordar a alimentação nesse sentido, tanto comportamental como na qualidade da alimentação. Precisa da nutricionista? Com certeza. Tem que ter uma nutricionista? Tem que infelizmente, não são todos que temos o acesso, né? Falando um pouquinho do acesso. Mas seria o ideal. O médico não tem essa formação para recomendar uma dieta. A gente pode orientar, olha, teu exame mostrou alguma alteração nutricional, diabetes, colesterol, que a gente pode falar a seguir, mas a gente pode orientar, mas quem passa a recomendação da dieta é a nutricionista. E é muito importante, eu vejo isso no meu dia a dia com as minhas pacientes, não é só encaminhar para nutricionista, né? É enfatizar o quanto é importante essa nutricionista. Exato. Porque às vezes a consulta é mais rápido, o colega fala, a nutricionista, o educador físico. Não, peraí. O paciente confia tanto no médico que é tão importante você falar assim, olha, é fundamental nesse processo que você vá na nutricionista, siga, enfatizar e reconhecer se tem alguma dificuldade de tratar para ela conseguir seguir de acordo com as necessidades, porque a restrição gera compulsão. Não sei se você já ouviu isso, né? É muito comum a gente falar, olha, então você vai comer de 3 em 3 horas, 1.200 calorias, mas às vezes ela já tem uma alteração, como a gente estava comentando, alguma ansiedade, e isso pode perpetuar o processo alimentar. Então é importante reconhecer, orientar para ela ter uma boa alimentação. E às vezes ela nem consegue comer de 3 em 3 horas. Às vezes ela Exato. não tem tempo, ela não tem um perfil. intervalo, não tem esse perfil. Ou ela quer fazer uma dieta low carb, ou isso também a gente pode comentar, tem evidências demonstrando que não há superioridade em relação às outras dietas, mas se você consegue seguir uma boa
alimentação, jejum intermitente, low carb, mas no longo prazo não existem evidências que será maléfico. O problema é que ninguém consegue no longo prazo ficar sem carboidrato. Essa mas palavra, por isso que precisa... essa palavra talvez seja a chave de tudo, né? O longo prazo. Porque as pessoas querem o resultado hoje. Ah, mas eu treino pouco. Tá, mas você treina pouco todo dia? Em 5 anos vai estar bom. Ah, mas eu como... assim, eu faço uma dieta super restrita. Quanto tempo dura? Uma semana? Não vai dar certo. Não vai resolver. Não tem jeito. Gláucia, de uma maneira resumida para as pessoas entenderem. Medicina do estilo de vida divide em 6 pilares. Gostaria de ir trazendo os pilares e você trazer de maneira prática como abordar essa paciente de 44 anos no climatério. Tá certo? Perfeito. Ok. Atividade física. Quantas vezes por semana, no mínimo, e quais as atividades ideais? Eu sempre falo para paciente, faça aquela atividade que você gosta. Não adianta a gente falar, tem que ser aeróbico, anaeróbico, tem que ser... Não adianta, tem que ser alguma coisa que ela realmente tenha o prazer. Então, pelo menos a recomendação é 30 minutos, 5 vezes por semana, 150 minutos por semana, né? Então, você pode dividir da maneira que você quiser, ou 50 minutos, 3 vezes por semana, mas 150 minutos por semana. E lembrando que o exercício não é para perder peso, principalmente para manter o peso perdido. Porque muitas vezes as pacientes querem começar a fazer exercício e já se esforçar, querer fazer uma corrida, e muitas vezes o joelho tem uma sobrecarga, eles assam, né, quando está com peso assim, muito acima. Então, também temos que ir devagar. A questão do ganho muscular é importante? Muito, exatamente. Principalmente com a idade, a gente sabe que já existe uma perda muscular. Então, além do exercício aeróbico, como a gente falou, o exercício resistido é importante para ajudar na massa magra, desde que tenha uma boa suplementação. E da mesma maneira que a gente falou da dieta na necessidade da nutricionista, é muito importante o educador físico. Melhor dos mundos. Melhor se dos tiver mundos, né? um educador físico, ou pelo menos na academia, se frequentar, tiver alguma orientação para não ter alguma lesão. E para ter essa recomendação correta, assim, para fazer o exercício tanto aeróbico como resistido. Seria o ideal. Mas o importante é fazer aquilo que ela gosta. O segundo pilar, a gente já falou um pouco da ideia da nutrição, importantíssimo, fundamental ter uma nutricionista que conduza a melhor dieta baseada no estilo da dieta que a paciente tem, com as suas compulsões, com os seus desejos. É adequado, não existe receita de nutricionista para todo mundo, né? É o que Perfeito. é para você. Individualizar. Tem que individualizar para o paciente, para o dia a dia dele. Porque é muito fácil falar o que tem que fazer, mas é o como vai ser feito que é o mais importante. O tal do docinho. Dependendo, se ela não tiver o diagnóstico de diabetes, Por favor. gente precisa orientar o paciente. Lógico, não é o recomendado, a quantidade, mas de sobremesa, como eu te falei, a restrição pode gerar a compulsão. Então, se ela não tiver contraindicações, tiver com uma glicemia controlada, desde que seja dentro com moderação. Acho que a dieta ideal é aquela que está bem distribuída com todos os nutrientes equilibrado, exatamente. Ok, terceiro pilar, sono. Ela não está dormindo bem, ela acorda, assim, existe um horário que é o horário mais famoso da insônia do brasileiro, é às 3 da manhã. Às 3 da manhã. É 3 da manhã, ela vai abrir o olho 3 da manhã, fechou é 3 da manhã. Tem diversas explicações. E algumas são muito complicadas, todas viu? explicações. Você já ouviu? Vários, os portais que se eu abrem, gosto dessas. tem todos. Tem explicações lindas Mas e tem as explicações lindas e serotonina tem as feias. Mas a serotonina baixa, eu acho que ainda é mais... Tem alguma explicação Tem. para acordar às 3 da manhã? Me explica. Teoricamente, quando existe a queda do estrógeno, isso é fato, a gente já conhece, você tem em paralelo uma queda da serotonina no seu corpo. E é a queda da serotonina que está ligada à insônia no meio da noite, porque tem 2 tipos de insônia, aquela para começar, né, o sono, e aquela no meio da noite, que você acorda e não consegue dormir mais. E essa da queda da serotonina está associada à queda do estrógeno. Por isso que muitas vezes existem tratamentos comportamentais, novamente, para o sono, para a gente ter uma boa qualidade do sono. Mas muitas vezes precisa de medicamento, por isso que precisa reconhecer esse problema e falar para o médico, para poder tratar e ter. Por quê? No sono é onde é produzida a maioria dos nossos hormônios. Então, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, a gente pode sim ter muitas consequências por conta disso. E entre elas, né, doenças metabólicas, e está comprovado até alterações do comportamento alimentar. Uma noite mal dormida apenas já está associada ao aumento da fome,
Vontade de comer doce, porcaria, gordura. A diminuição da saciedade, então você sacia menos. E também querer comer comida gorda, é isso mesmo. Comer comida mais saborosa. Com uma noite só de sono alterada. Eu tenho o costume de chegar para as pacientes e falar assim, como é que tá seu sono? Ela fala, ruim. Eu falei, então sua vida tá péssima, tá? Assim, vida ruim, eu sono ruim. Eu acho que desses pilares, o sono Nossa, tem que ser reconhecido. ele é o equilíbrio, né? Ele é o equilíbrio. Tá dormindo bem? Tô. Nossa, então já estamos lá na frente. 7 horas. E dormir pouco também. Às vezes não é só insônia, né? Às vezes dormir menos de 7 horas por noite. Também a pessoa acha, eu durmo pouco mesmo. Nem sempre. É 1 a 2% só da população que dorme fica menos. bem porque dorme menos. Daí a gente caminha para um pilar importante, controle de fadiga e estresse. E daí eu te pergunto, é sabido que a atividade física controla, que a dieta é legal? Que eu gostaria de saber técnicas comportamentais do tipo mindfulness. Se você acha que tem espaço no controle de fadiga e estresse. Olha, a gente tem um grupo grande lá na Unifesp, que estuda, inclusive agora uma aluna acabou de falar sobre esse assunto. É importantíssimo. Tem várias técnicas, assim, do comer consciente, né? Pra gente tentar controlar o estresse, gerenciar o estresse. Para isso tem que reconhecer os gatilhos. Precisa ter uma abordagem também, novamente, com um especialista. Existem muito hoje legal, nutricionistas comportamentais para ajudar a gente a lidar com isso. Mindful eating, para qualquer situação, para você reconhecer, fazer as coisas com consciência, né? Independente do que você está fazendo. Nós acabamos de defender um mestrado em Botucatu de um aluno meu sobre uma revisão sistemática, meta-análise do efeito do mindfulness na qualidade de vida de mulheres que trataram de câncer de mama. É muito interessante, que é atenção plena no momento, né? E você tratar com scanner corporal, uma porção de coisas, técnicas de respiração. Por incrível que pareça, 2, 3 minutos de atividade aliviam um peso que as pessoas nem acreditam, né? E sabe o que é o mais interessante? É que essa técnica pode ser aplicada à distância. Então a gente fala tanto de acesso, a gente fala tanto do governo não ter condições, porque a doença é muito prevalente, mas de repente esse pode ser, assim, uma saída. A grande verdade é que a medicina do estilo de vida, ela pode ser aplicada para qualquer pessoa dentro da sua realidade, né? Não tem muito pra mas precisa ser mais explorado. Eu acredito e concordo que... Quinto pilar. Estamos acabando medicina do estilo de vida. Quinto pilar, substâncias tóxicas. Quero falar do álcool. Tabaco todo mundo sabe. Gostaria de falar do álcool, do prejuízo daquele beber socialmente, sobre a sua visão. Altera. A primeira coisa é que ele altera o sono, isso é fato. Então, nós já falamos, então eu acho chovendo uma olhada aqui. A gente sabe que o álcool altera a qualidade do sono e alterando a qualidade do sono, você vai diminuir a sua qualidade de vida. Então, mesmo socialmente, eu acho que a gente precisa repensar até onde a gente está usando esse álcool. É por prazer ou está usando para liberar dopamina como uma válvula de escape mesmo, como uma recompensa? É aí que atuam os medicamentos novos, que a gente pode falar posteriormente, porque esses mesmos receptores que o álcool atua, né, que no momento é prazeroso, libera dopamina e te deixa mais saciado, mas no dia seguinte pode não ser tão benéfico. Então, até o uso de medicamentos pode ajudar no uso do álcool, porque às vezes é incontrolável e existem tratamentos. E não existe dose segura nesse caso. Não tem. O álcool, ele é tido como algo bonzinho, né? Então, o que hoje nós sabemos do tabaco, e todo mundo sabe que o tabaco faz mal, mesmo quem fuma, é a interpretação do álcool daqui 10, 15 anos. Porque a ideia de que o álcool é benéfico não é. Não existe não existe limite uma tacinha seguro. De vinho pro coração. O que nós sabemos por consensos recentes é que até 2 doses por semana são toleráveis. Acima disso, o risco por uma porção de coisas, entre elas câncer. Daí as pessoas veem, nossa, mas o câncer de mama está aumentando tanto. Tá, senta aqui, vamos entender o estilo de vida. E por aí vai. Então o álcool, ele não é o seu melhor amigo, né, doutora? Exato. Pode ter outras maneiras de prazer. Né? E o sexto pilar, do qual eu adoro falar sobre relacionamentos saudáveis. Ande com quem te faz bem, faça bem com quem você anda. É legal isso? Olha, eu falo para todas as minhas pacientes. Foi recente que foi incluído esse pilar, inclusive, o café com as amigas. Eu acho, principalmente para mãe. Acho que minha sogra é sua paciente. Das alunas, das mães. Eu tenho uma filha de 10 anos e a gente sempre tá junto. E o pessoal não entende, mas isso faz um bem. Eu falo a recomendação médica. O café com as amigas. E para os amigos. E para os amigos também. Mas o homem não faz isso. Eu acho que a gente precisa. Eles fazem com álcool. A esposa não deixa. A esposa não deixa. Fala, é o dia do pôquer. Mas é muito importante, né?
Precisa. Muito Eu acho que é importante. É isso que você falou, é a dopamina, que a gente tá, né? É o prazer, para retomar e não ter o burnout, que a gente sabe que pode existir. Ou seja, nós estamos caminhando com essa paciente de 44 anos, numa fase climatérica, e a gente começou no que, ao nosso ver aqui, é um pilar fundamental. Ela precisa cuidar dela. Se ela não fizer, ninguém vai fazer. Perfeito. Não existe terapia de reposição hormonal que vai resolver isso um dia. Exato. Tá, então nós vamos chegar nisso. Então ela mudou. Ela foi lá, foi na nutricionista, foi fazer atividade física, tá ganhando massa muscular, começou a dormir bem, tá bebendo pouquíssimo, ok. Tá andando um café com as amigas. Mas ela começa a ter calores, ondas de calor do nada. Você tá assim conversando com ela, daqui a pouco ela começa a mexer na nuca e começa a suar, e o marido reclama que liga o ar-condicionado e desliga o ar-condicionado e puxa o edredom e tira o edredom. Junto com os fogachos, ela começa a referir secura vaginal, cabelo ficando mais fino, as unhas quebradiças. Eu chego e pergunto assim pra ela numa consulta, e a libido? Ela fala, o quê? O que é isso? Como é que é? Li o quê? Li o quê? Libido? Ah, não, essa eu nem lembro como é. Existem sintomas que o estilo de vida não vai resolver, precisa de ajuda. Aí você já não precisa nem dosar, pode economizar essa parte, mas isso é provavelmente a queda do estrógeno que já tá. Começou, o ovário começou a entrar em falência. O ovário já tá. Provavelmente você pode dosar, aí nesse caso pode dosar para confirmar. LH e FSH devem estar aumentando e que muitas vezes o aumento do FSH que está mais até relacionado com essa alteração toda aí do peso, mas é sinal que precisa do hormônio. A grande verdade é que a gente nem precisa dosar. Exato, é isso que eu comentei, né? Então, se você quiser mostrar para a paciente... Se a paciente não tem condições ou não quiser dosar, não precisa. Isso é clinicamente diagnóstico. Exato. Se ela ainda menstrua ou menstrua há menos de um ano, ela é fase climatérica. Exato. E tem que repor. Aí que entra outro preconceito, né? Que a gente tem para falar de então, acabar agora com os nós vamos estigmas. falar sobre terapia de reposição hormonal, hoje chamada de terapia hormonal. Eu, como mastologista, tenho propriedade para falar que desde 2002 nós vivemos uma fase muito sombria em relação à terapia hormonal, por conta de um estudo chamado WHI, que foi um estudo mal conduzido, mal desenhado e que calculou desfechos que não eram desfechos de terapia hormonal, que era sobre doença cardiovascular, e que criou um vácuo. Eles falaram lá atrás que terapia hormonal causava câncer de mama, e daí criou um vácuo de 20 anos. Hoje, nós sabemos, o próprio FDA assume agora que terapia hormonal quase não tem relação com câncer de mama, não é tão assim que se fala. Então, a gente queria discutir que essa paciente tem indicação. Então, nós vamos excluir qualquer contraindicação para essa paciente, tá? Ela nunca teve trombose, ela não tem enxaqueca com aura, ela nunca teve câncer de mama. E ela chega e fala assim, doutora, eu já faço tudo de estilo de vida, mas esses calores estão me matando. Ela tem útero, ela menstrua. Perfeito. Como é que a gente cuida dela? Nesse momento é outro momento de informação. Acho que a gente tem que explicar para ela que existem várias formas de repor esse hormônio que está faltando, que é o estrógeno, e ver qual que pode ser a melhor para o estilo de vida dela. Então, desde adesivos, gel ou comprimido, se ela for lembrar todos os dias, ou injetável. É importante, acho que a gente já ter a indicação precisa e já partir para como que ela pode usar isso, né? Desde que ela entenda os riscos e seus benefícios, para ela ter uma boa adesão aí ao tratamento. Só para contextualizar, ela precisa repor 2 hormônios? Isso, aí dentro desses a gente precisa colocar para ela. Tá. Se você tem útero, você vai ter que usar progesterona. Então, a gente tem 2 opções aqui. Ela vai escolher, não, eu quero repor o gel, porque eu não quero tomar comprimido, eu não quero adesivo. Então você fala, olha só, a progesterona é um hormônio que é necessário, porque você tem o útero, mas ela não existe em forma de gel. Então, ou você vai ter que tomar o comprimido da progesterona, ou colocar um DIU, para você poder usar o estrógeno, que aí sim, esse você pode ser reposto apenas a partir da forma do gel. Então, os hormônios necessários, nesse momento, é o estrógeno e a progesterona. E como que ela vai... A via de administração é que a gente pode discutir essas personalizar para ela. Individualizar novamente. Tá. Ou injetável. Já o adesivo, que é 2 vezes por semana, já tem a progesterona e o estrógeno. Só que o que acontece? Minha amiga que mora em Goiânia, uma colega nossa,
ela falou, lá é muito calor, o adesivo não cola. Descola? Não É, fica, eu não sim. consigo usar, então não dá para usar adesivo. Então você vai ter que partir para progesterona à parte. Vai ter que ser por forma de comprimido ou colocar o DIU para proteger o seu útero. Agora, se a paciente já não tem útero, Facilita. aí facilita que a gente use apenas o estrógeno. Mas esses dois são primordiais antes de falar de qualquer Para as outro mulheres hormônio. entenderem, o hormônio que resolve os sintomas é o estrogênio. Muito bem. Só que eu não posso dar estrogênio, só estrogênio, para mulheres que têm útero, porque ele aumenta risco de doenças no útero. Então, para isso, a gente precisa usar um protetor do útero. Exato. Progesterona. Perfeito. É isso? É perfeito. Ok. E a progesterona também ajuda no sono, né? Outra Hum. questão que a gente estava falando muitas vezes, quando tem essa queixa do sono, mesmo mulheres sem úteros, às vezes a gente usa um pouquinho da No progesterona. nosso pra cenário ajudar. da mastologia, hoje a gente tem trazido muito à tona, eu particularmente que gosto muito do tema, é a dihidrogesterona e a progesterona micronizada, que são as progesteronas mais próximas da natural, com alguns estudos demonstrando diminuição de risco de câncer de mama, frente às progesteronas sintéticas, como, por exemplo, a medroxiprogesterona. Perfeito. Você leva isso em Muito. consideração? Porque é um viés que a gente tem bastante dúvida. Muitas vezes as pessoas, os próprios médicos, acham que é o estrógeno que pode aumentar o câncer de mama. E não é, né? E não é. Para É a mulheres que não têm progesterona. útero, quando você... Você Olha, falou vou te contar uma coisa que eu sei que você... perfeito isso. Para mulheres que não têm útero, quando você usa a reposição só com estrogênio, você diminui o risco para câncer de mama. Os estudos demonstram que o risco diminui. Não é significativo, mas diminui. Exato. E é aí que eu acho que é importante deixar bem claro. Uma vez que está bem reposto já o estrógeno e a progesterona, aí sim a gente pode falar de outros sintomas que podem estar aparecendo, que aí pode não estar relacionado à reposição hormonal, mas tem que estar com a reposição adequada para a gente poder Então falar a sobre via isso. de administração, seja via oral, seja transdérmica, vaginal, aí depende de cada paciente e às Isso, vezes acho da que é função importante. hepática a gente consegue Também. chegar a uma conclusão para ela. É isso aí. Rápido. É seguro. Sim, inclusive de tirar a tarja preta dos medicamentos, Uhum. que até nos últimos 20 anos a gente tinha que convencer o paciente que esse medicamento não era seguro por conta da tarja preta, mas é seguro. O que é janela de oportunidade para uso de terapia hormonal? É uma palavra que é uma exatamente. expressãozinha que as pessoas conhecem. É, O que é uma janela de oportunidade? existe essa janela, né? Os primeiros 5 anos, né? Iniciais da menopausa, é onde você pode ter benefícios, não só, como a gente falou, para as queixas clínicas, mas também para o osso, para a parte da irritabilidade, da parte emocional. Então, esses primeiros anos são importantes. sim, Ou pra seja, gente. você está no climatério ou entrou na menopausa. Não adianta esperar tomar hormônio daqui 10, 15 anos, porque daí existem riscos. Exatamente. Os maiores benefícios são de 5 a 10 anos ali a janela de Perfeito, oportunidade. Perfeito. Mas existe aquele caso que não, ela teria toda essa indicação e quando ela faz dá errado. Eu tenho uma amiga minha de verdade, com 40 anos, ela teve uma menopausa precoce, acredito que seja isso, e ela fez a reposição e ela ficou pior. Pode Ela acontecer. ficou pior. Porque é um ajuste muito fino nessa reposição. Às vezes ela tem muito sangramento, ela pode desenvolver uma anemia por conta do sangramento. Não é tão simples de Uhum. repor. Eu acho Ainda que mais aqui... essa paciente de 40 anos, né? Exato. Ela é um caso fora da E eu curva. acho que já Exato. cabe aqui, até fazer um comentário, que hoje a gente vê muito uso de implante. E é aí que eu tento orientar a paciente. O implante, a gente não tem esse ajuste fino. Você está lá incluindo o hormônio de uma forma no implante subcutâneo, mas se ela tiver qualquer outra complicação, um câncer que aparece no meio do caminho, você não tem como fazer esse ajuste fino. Não temos a aprovação hoje atual, né? Apenas para doenças específicas para usar um medicamento apenas dessa forma. Mas então eu acho que é muito importante ela ter esse conhecimento que se não deu certo de uma maneira, tem como ajustar para tentar melhorar essa reposição hormonal. Já com implante, eu acho que fica um pouco mais complicado. Ô, Glaucia, tem uma coisa que também a gente precisa enfatizar, que o hormônio não é para todo mundo, né? Que existem indicações. Sim. Que as pessoas hoje, elas querem, não, me dá um hormônio, como se o hormônio fosse salvar. Lá na Faculdade de Medicina de Botucatu, eu tenho a honra de fazer parte do grupo de estudo da professora Eliana Narras, professor Jorge Narras. A gente estuda muito isso. E a gente costuma levar as indicações para terapia hormonal da seguinte maneira, vê se você concorda. Indicações clássicas. Sintomas vasomotores, que são os fogachos, os calores, secura vaginal extrema, prevenção e tratamento de osteoporose ou menopausa precoce, igual a amiga da Débora. Fora isso,
a gente consegue resolver talvez de outras maneiras. Exato. Que é o que a gente estava conversando aqui, através do MEV, ou inclusive fazendo diagnóstico de outras doenças que podem estar associadas. Ou seja, onde eu quero chegar? Desânimo e fadiga não é indicação de terapia hormonal. Não, pelo Ai, contrário. eu ando tão desanimada. Não é o hormônio que vai resolver. Exatamente. Eles têm as suas indicações, como a gente falou que não é dosagem hormonal, eu acho que isso também é bom, bem claro deixar. Mas a gente até saiu um estudo recentemente mostrando que como é que eles falavam? Que 10% dos casos do consultório de fadiga era falta de água, hidratação. Você saía do consultório e mandava o pessoal beber água. E lá saiu em inglês esse estudo. Vocês estão ouvindo? Então você entendeu como você acha que é hormônio que falta é água? Só um minuto. Quando eu tomo água, eu tô muito cansado. Até merece, né? Pronto. Então existe, sim, eu acho que tem que ser explorado e a indicação mais precisa, porque quando bem indicado vai ter resultado. A terapia hormonal vai melhorar a libido dessa mulher? Tocou num ponto que esse é a grande queixa atualmente em mulheres jovens, não só pós-menopausa. A libido, eu tenho também uma definição interessante, que a libido no homem, a gente pode comparar um pouco com um hardware do computador, que é liga e desliga, é mais fácil do que na mulher, que a gente já pode falar que é o software do computador, porque nem sempre é às vezes não sobe algo pontual. O software. Não pode ser o Word, pode ser o PowerPoint, pode ser dependendo da... Porque às vezes elas acham que é o hormônio, então eu preciso repor hormônio para melhorar a libido. É raro, existe a síndrome do desejo, o transtorno do desejo hipoativo da mulher, que aparece principalmente na pós-menopausa. Isso leva, assim, a uns sintomas de angústia que realmente deve ser tratado com a testosterona. Essa é a única indicação que a gente sabe. Antes de chegar na testosterona, eu só queria continuar na do software que eu fiquei pensando do aqui. Então vamos falar mais do software. Outras causas da libido. Antes de chegar na testosterona, porque é o que todo mundo quer ouvir, se a gente falar agora, o pessoal já vai embora. Ó, você não vai embora, porque nós vamos falar de testosterona, nós vamos falar de obesidade, nós vamos falar de caneta, nós vamos falar de hepatite, você vai... Calma. A gente tem 10 minutos. Não, vai ser, fica tranquilo. Calma. Mas vamos lá. A testosterona não é sempre a vilã. Nem, quase nunca. Não adianta dosar a testosterona. Não, porque a gente só dosa a testosterona para ver se ela está alta na mulher. Porque para avaliar câncer de ovário, a indicação de dosagem de testosterona na mulher é para ver níveis altos. Então, em mulher, a gente não dosa testosterona, porque não é esse indicativo que vai me falar repõe ou não repõe. Não, só se ela tiver um hirsutismo, algum sintoma que poderia estar alta a testosterona, porque é normal estar baixa a testosterona na mulher. Você acha, então, por exemplo, que a libido pode estar vinculada ao comportamento do casal, ao estresse do dia a dia, à tripla jornada, ao cansaço. Exato. Há quem diga que a libido da mulher começa de manhã e vai ficar boa à noite e falta um pouco desse romantismo. Tudo isso existe mesmo. Existe. A queda da serotonina, mesmo como nós estávamos falando. Essa questão da dopamina. É químico o processo, sim, mas não é remédio o tratamento. Muitas vezes é isso. Vai lá para um chalé lá em Monte Verde, fica 5 dias lá no café da manhã. Quem que tem esse tempo, né? E a gente quer pôr a culpa, às vezes... E também não quer dizer que a mulher ela tá tão tenha... cansada que ela só vai dormir lá. O ar da montanha. E às vezes até cada um precisa... A secura vaginal não quer dizer que ela não tenha desejo. Exato. Né? Não é são coisas diferentes. Pelo contrário, a testosterona geralmente não é ocupada. É isso mesmo que você falou. Perfeito. Então, a gente usou o hormônio, melhorou a secura vaginal com estrogênio e a gente quer dar uma testosterona para ela, porque a libido diminuiu, ela acaba tendo relação sem ter vontade e tá fazendo mal pro casal. Dá para usar testosterona para essa mulher? Da pós-menopausa, se a gente tiver esse diagnóstico. E não existem formulações aprovadas no Brasil. Isso é importante a gente falar. Pela Anvisa. Não existe essa formulação no Brasil. Sim, só para homem tem. Exato, a dosagem é para homem das formulações que a gente existe hoje. Então é muito complicado esse diagnóstico e tratamento ainda. Tem que manipular. Não tem outra opção, quando é o caso, mas desde que preencha esses critérios. De maneira prática, de quanto a quanto? Quantos miligramas você acha? A gente de 1 a 3? fala em 1 a 3, exatamente. 1 a 3 miligramas. Exatamente. Uso transdérmico. Há quem utilize vulvar, diz que tem resultado, pode usar. Longe de crianças, né? Longe de criança para não passar. Mas é essa a indicação, porque acho que isso que é importante. Pode não ter outros sintomas. Não é para ir malhar, para ficar mais forte. Então vamos deixar a coisa clara. Testosterona, a única indicação dentro da saúde a sério, dentro da ciência, é o uso da testosterona transdérmica para mulheres que têm desejo sexual hipoativo. Perfeito. A indicação não se dosa a testosterona na mulher
para avaliar fadiga ou falta de libido. Muito Se bom. dosa só em situações patológicas. Perfeito. E esse uso indiscriminado de testosterona que estão utilizando com doses altas ou até com um gel de uso masculino, a ciência não comprova. E pode ter efeitos colaterais. Pode. Queda de cabelo, Alopecia androgênica, pele colesterol ruim. elevado, coração aumenta, é um músculo também. Pessoal, a gente tem que lembrar disso. Ela é anabólica, muitas vezes usando para Sim. fins estéticos, É. mas o coração é um músculo também. Então, na saúde a sério, a gente fala de testosterona transdérmica de 1 a 3 miligramas para uso em desejo hipoativo. Perfeito. Acabou a testosterona. Acabou a testosterona. Simples assim. Simples assim. Bom, essa paciente está usando hormônio, a vida melhorou, ela faz atividade física, tá no docinho, pé de moleque, às segundas, terças e quartas, quinta e sexta é A brigadeiro. gente liberou, né, agora? Você liberou. Acho melhor a gente conversar de novo. 3 anos depois, ela tá pesando 6 quilos acima e o corpo mudou. Porque não são 6 quilos de qualquer gordura, é uma gordura abdominal e glútea. Ficou com aquela distribuição androide. Uhum. Como é que trata a obesidade? É assim, uma pergunta bem simples. É fácil perder peso com estilo de vida? Posso ser honesta? Falando com base científica, 90% dos estudos demonstram falha com a perda da peso. Pode até perder. O problema é que recupera rápido, como a gente falou da dieta low carb, ou seja lá, qual for a intervenção que a gente faz, se ela não é sustentada no longo prazo, ela volta. Então, 90% dos estudos que fazem apenas MEV acaba voltando o peso depois de um tempo, se você não sustentar a sua intervenção. Então, não é fácil. Definição da Organização Mundial de Saúde, a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Perfeito. A partir de 2013 apenas, que começaram a reconhecer a obesidade. Você viu como eu me preparei para a sua entrevista? Antes disso, Não é que a isso. gente está aqui, ó, falando. Veja bem, obesidade é uma preguiça doença. antes Obesidade disso, é uma né? doença crônica, progressiva e recidivante. Não, se você tratar e não continuar tratando, ela vai voltar. Perfeito. Ok. Me parece que a gente entra numa era onde se torna possível tratar a obesidade. São as canetas, análogos de GLP-1, análogos de GLP-1 e GIP e outras que estão chegando. Queria saber a sua opinião. É seguro, não é seguro? Para quem? Só ela resolve? Para contextualizar a nossa paciente que estava assim com ganho de peso, e muitas vezes elas vêm no consultório querendo só apenas a perda de peso, né? Estética. Não, olha, não estou conseguindo. E eu acho que é importante o médico já também lembrar de investigar o risco cardiovascular dessa mulher. Fundamental. Porque ela começa a ter um risco igual do homem. A gente sabe que ao longo da vida o homem tem mais chance de ter um infarto, um derrame do que a mulher. Mas após a menopausa essa chance se iguala. E hoje nós temos calculadoras, hoje em dia a gente usa Prevent para fazer esse cálculo, para estimar o risco dessa mulher. A gente pode avaliar o fígado dela para ver se já tem uma gordura ao redor do fígado que também já está associado ao maior risco cardiovascular. A apneia do sono, quando a gente falou do sono, também eu queria colocar que pode já vir o diagnóstico, aumenta após menopausa e também está associado ao risco cardiovascular. Então eu acho que só essas questões que são fáceis de ser investigado. Né, em questionários a gente pode aplicar para ver a apneia do sono, o próprio fígado tem aí algumas ferramentas. Então, além da obesidade, para convencer a paciente a tratar, que algumas também não querem usar caneta, porque já chegam com preconceito. E às vezes elas não querem nem saber se tem obesidade. Exato. Porque esse é um termo ácido. Esse é um termo ácido. Tem ainda muito. Não é fácil você abordar. Às vezes a mulher não se enxerga dessa maneira. E isso é importante, aí eu queria também colocar. Então, como que eu indico essa caneta, né? Eu avalio o risco cardiovascular para a gente oferecer para ela essa proteção, se ela existir. E agora, antigamente a gente só olhava talvez no índice de massa corporal. Isso. Que é acima de 30, é caracterizado como obesidade, ou acima de 25, já um sobrepeso com comorbidade já está autorizado a usar o medicamento. Mas agora, foi este ano. Mudou tudo. Já mudou a recomendação na Europa, na América, no Brasil, já está chegando a diretriz que vai entrar a relação cintura-altura maior do que meio. Tanto para homem quanto para mulher. Como indicação. E você mesmo comentou, nessa idade ela está centralizando gordura. Então, a gente tem indicação, sim, de entrar com medicamento. Vamos voltar a essa medida que eu acho que é muito importante, porque ela é acessível a qualquer pessoa. Vai na caixa de costura, pega a fita métrica. Exato. Fita métrica. Fita é métrica. isso? Você tem fita métrica? Tem. Fita métrica.
Mede aonde? A altura do umbigo? Exato. E a gente coloca assim, como às vezes tem aquele abdômen avental, o umbigo é um pouco perigoso, porque Isso. pode, né, tá... Às vezes Então tá a no gente joelho, pega né? meia do caminho entre o ossinho aqui do quadril, tem esse ossinho do quadril, E e a a última costela. Aí meia É onde linha. carrega o bebê. Aí quando tá a no gente colo. geralmente dá um dedinho acima do umbigo, mas essa é a medida da cintura. Você passa ao redor. Não vale inspirar, não vale murchar a barriga. Você mediu a cintura da mulher acima de 88 centímetros, Isso. obesidade abdominal. No homem, Homem, 102. Perfeito. Daí existem algumas medidas. Cintura quadril, cintura altura, ou só a cintura também por Também si só só. a cintura por si só já entra como indicação para uso do medicamento, que aí entra as canetas, assim, que E daí tem vieram uma para coisa mudar. muito importante, né? Assim, às vezes você tem essas medidas corretas, Uhum. você vai fazer uma bioimpedância, ou você vai fazer uma calorimetria e mostra a obesidade. Então, às vezes você está dentro do IMC normal, mas você tem mais Exato. gordura Você que tem mais músculo. gordura que E foi a última recomendação, exatamente. Então, eles falam que não precisa apenas do índice de massa corporal alterado. Se você tiver centralização de gordura observado pela relação cintura-altura, ou só a cintura, ou a bioimpedância alterada, a bioimpedância também entrou, já está indicado, sim, o tratamento. E tudo isso independente da idade. A gente tá falando até agora da questão da, Não, da a obesidade menopausa. agora a gente virou... Agora a gente tá trazendo Perfeito. até para as Pras pessoas jovens que têm mais também, até para mais adolescente, jovens. né? Exato. Semaglutida até para Até adolescente. pra Acima de adolescente. 12 anos já está aprovada no Brasil. É a semaglutida ou a liraglutida? A SEMA já Semaglutida. está aprovada. Para adolescente. E Lira 6 anos lá fora, mas há 12 Tá. anos já está aprovado. A tirzepatida ainda é 18 anos, mas já temos estudos também fora. E é recomendado. Vamos sim. chegar nessas drogas. Primeira coisa, quem tem contraindicação para usar? Olha, atualmente... Quem quer engravidar não pode. Não pode. Quem tem que estar prevenido, né? Vai assim, às vezes não é quem quer engravidar, acho que a gravidez é proibida, A né? gravidez Se é você proibida. soube, meu beta deu positivo, a gente fala, o médico tem que saber Suspende antes do na seu hora. marido. Suspende imediatamente, porque muitas vezes a pessoa engravida usando o medicamento. Mulher né? tomando pílula tem risco de usar... De engravidar. Porque a mulher que toma pílula e usa as Exato. canetas que nem a tirzepatida, ela pode cortar o efeito do... Exatamente. Meu Mas- Deus. Mas a contraindicação, é. isso mesmo. Mas a contraindicação, mesmo formal em bula, realmente é Gravidez. a pancreatite, que já tiver história de Uhum. pancreatite, porque a gente sabe que o metabolismo pode alterar, né? Aham. O pâncreas, câncer de pâncreas prévio e Diabetes tipo 1. diabetes tipo 1 também não está aprovado ainda. Mas olha, é mínima a contraindicação, viu? Olha, a gente sabe que hoje em dia... Eu preciso perguntar de novo. Então, Calma, anticoncepcional... nós vamos chegar lá. Não, Então nós vamos falar fiquei agora. preocupado. Mas não fica preocupado. As mulheres que tomam anticoncepcional e começam a usar a caneta, a própria Febrasgo, né? Uhum. A própria Febrasgo diz que se você utilizar, por exemplo, a tirzepatida, você precisa associar um outro método de barreira durante um tempo, porque ela pode diminuir o efeito do seu contraceptivo oral. E qualquer por quê? um, oral, ou adesivo, Não, ou anel só oral. vaginal, Por ou quê? só oral? O oral. Porque, a princípio é o oral. Por quê? Ele tem as 12 primeiras semanas que eles recomendam, Os 3 né? meses, isso. Porque ele inibe, não se sabe se é bem por conta disso, não se sabe a causa, mas se sabe que o efeito desses medicamentos é inibir o esvaziamento gástrico. Então ele tem essa ação no esôfago, no estômago, no intestino, que a gente não sabe como que fica a absorção dos Às medicamentos. vezes fica parado ali sem observar. Exato. Entendi. Então Por isso é que importante os primeiros os 3 dérmicos meses, e o anel vaginal não que é tem o tempo problema. para adaptar. Por isso que eles falam para usar um método extra, Uhum. se você estiver usando o comprimido. Tá tudo bem? Tá pra tudo prevenir. bem. Ah, eu já- O meu não é, Não, graças o a meu não Deus. é oral, tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Para as pessoas entenderem, porque é um rolo, né? Uhum. É glutida daqui, glutida partida de não sei o quê. Uhum. Análogo de GLP-1, de maneira simples e rápida para quem estiver nos ouvindo. Uhum. Qual que é a ação e qual é a droga? Vamos lá. Então, atualmente, nós temos 3 drogas disponíveis no Brasil. Eles têm uma ação central e a outra que nós dizemos que é periférica, que é no intestino. Então, a ação principal desses medicamentos realmente é aqui, ó, central. Ele inibe diretamente do núcleo da fome, da saciedade e do nosso gasto energético também. Então, esse medicamento ajuda a diminuir a ingestão de comida, até 40% menos a ingestão alimentar, está comprovado com esse uso desses medicamentos. E a ação periférica, essa que a gente falou de inibir o esvaziamento gástrico. Então, a comida vai embora mais lentamente, podendo levar a alguns efeitos colaterais, que são bem conhecidos desses medicamentos. Mas nas primeiras 12 semanas que é mais observado esses efeitos. Então você come menos e aquilo que você come ainda dura mais. Exatamente. Mas Você- por isso que pode dar os efeitos colaterais que a gente Sim. vai falar. Come menos
dura mais no estômago e acaba dando um empachamento, né? Que você tem menos fome, diminui vontade de comer porcaria, apetite hedônico. Bebê. Se você come porcaria, tem um castigo. Não, ele diminui, porque muitas vezes, se existe uma coisa que é cultural, é você culpar o obeso, que a culpa é dele. E não é. Não é. A obesidade é uma doença. Sim. A pessoa não perde peso porque ela toma vergonha na cara. Não é isso, ela não consegue. Ela não consegue. O apetite hedônico, o distúrbio alimentar, ele é uma patologia. Então essa droga diminui o apetite. Exato, ela tira o food noise, tem até um nome, já ouviram falar? Não. É food noise, é o barulho da comida na cabeça. comida. Tem gente que tem vontade de ficar beliscando, e não é safadeza, é Não o é corpo safadeza, pedindo. é isso. E é o primeiro relato, é o food noise. Então, todos têm essa ação, são agonistas de GLP-1, a liraglutida é de uso diário, a semaglutida é de uso semanal e a tirzepatida, além do GLP-1, ela tem uma situação dupla no GLP-1 e no GIP, que são 2 hormônios intestinais. Então, por isso que ela tem uma ação um pouco mais potente. E o GIP é bem potente, né? E principalmente para tirar náusea. E ela é semanal também. O GIP também é semanal. Semanal. Então, os 3 atuais, os que De uma maneira ou de outra, a gente esbarra numa questão muito séria, porque ela acaba selecionando quem pode usar. É a questão financeira. Infelizmente. Não é isso? O acesso ainda é limitado. Por cima, quanto custa um tratamento hoje, de quanto a quanto, com a liraglutida? Dependendo da dose, a Sim. gente teve lançamento da liraglutida genérica, inclusive, Agora. mas no final, quando você usa a dose máxima, vamos falar em dose máxima, Tá. que seria o ideal, dava quase R$1.000 por mês. Então não ela vai era, de assim, um 500 acesso- a R$1.000. Exatamente. Tá, da exatamente. semaglutida, seja via oral ou seja... De 1.000 a 2.000. É um pouco menos, tá? Uns 800 a 2.000, dependendo da dose, se você chegar nos 2.4. A via oral tem um desconto, Tem. né? Que as pessoas conseguem, né? A via oral, ela é indicada para quem tem diabetes. Então, nós usamos off-label para tratar a obesidade. Tá. Porque na bula, Porque ela é é para Então, diabetes. a dose é menor também, a dose máxima. Mas a primeira que a gente falou também ela veio para diabetes, né? Exato, mas daí ela foi aprovada depois Depois foi pra obesidade, trocada a pra dose obesidade, até 3 é. miligramas. Então, a oral, existe essa recomendação, é para quem tem diabetes, a gente usa off-label para quem Tá. tá acima do peso, mas ela tem, sim, o custo menor, sai em torno de R$600, porque é um pouco menos até, porque se tem uma promoção do laboratório. Tem uma promoção. do Mas laboratório. é importante ressaltar que a dose é para glicada, né? O desfecho que foi avaliado nos estudos Tá. foi para diabetes. Nós não temos nenhum compliance e a gente não está falando de nenhuma medicação, mas de uma maneira prática. Isso. A liraglutida é qual? A gente tem o Ozempic é para diabetes. Mas a desculpa, a gente tá liraglutida... falando- Lira era o Ozempic, Victosa. Victosa, Pro isso. diabetes. Então, a Victosa. liraglutida é a Victosa. E depois veio o Saxenda para obesidade. Então, pra obesidade é Saxenda Saxenda. e a Victosa é uma caneta todo dia. Exato. Tá. Daí logo depois vem a semaglutida, Que aí Que é tem o que Ozempic. surge como Ozempic E para o Igor. tratamento de diabetes tipo 2. Isso. E depois vem o Igov, com a dose maior também, para a obesidade. Então, o Igov e o Ozempic é uma São a caneta. mesma semanal. molécula, só que Semanal. Tá. A via oral, E a via oral seria o Ribelsus, que é a Ribelsus. semaglutida também, é a mesma molécula, mas por via oral. todo dia. Diariamente. Toma todo dia. Exato. E daí vem a tirzepatida, que é o Monjaro. Exato. Que aí já veio tanto para o diabetes como da obesidade com o mesmo nome. Tá. Então, ele já foi Já foi aprovado, aprovado para as inclusive, duas coisas. para as duas coisas. Existem relatos que a tirzepatida para mulheres na menopausa parece que tem mais efeito do que outras. É fato? Ainda é fake. Ainda falta um estudo, foi uma análise secundária, Tá. assim, que foi observado. Parece ter alguma associação com estrógeno. Uhum. Inclusive nas mulheres pós-menopausa, parece que não foi diferente das mulheres antes da menopausa, mas eles estão observando que parece ter uma boa resposta. É interessante que a pessoa começa a perder peso em jejum, né? Durante o jejum ela age, vai diminuindo cintura. É interessante. Ela Não, diminui cintura. é incrível. É gordura abdominal, pescoço. A mesma cintura que você ganhou, você vai Uhum. perder com a droga. Coisa que você não vai perder com a atividade física. E é uma coisa importante, a gente está falando a favor da atividade física. Exatamente. Uma pergunta importante. Não dá para dar caneta para quem não treina e para quem não come bem, né? Não pode. Sarcopenia pode aparecer. O que é vai- sarcopenia? lembrar da saúde do músculo, porque uma vez que a gente está perdendo peso, a gente também perde a gordura que está ao redor do músculo. Então a gente sabe Seca que... o músculo e seca. E pode aparecer, sim, a falta da diminuição da musculatura, da parte muscular, mas com funcionalidade alterada. Aí Olha que a lá. gente tem que ficar atento. Quando o músculo, com a função dele, está alterada. Não é só o rosto que pode derreter Não, esteticamente, tem o músculo. toda Por a isso que o parte exercício- Ou importante. seja, não vai perder no mole. É, não vai acontecer. É.
Usar a caneta sem treinar e sem fazer dieta adequada, valorizando a Sem proteína, Exato. valorizando a atividade física com ganho de massa muscular, pode ser catastrófico. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se a obesidade é uma doença que pode voltar. Então a gente tomou, usou a canetinha, 2 meses, 3 meses, sei lá, pra chegar no peso ideal. E aí eu tiro a caneta. Pergunta de $1 milhão. Ué, vamos lá, mas essa eu nós tenho a vamos deixar pro resposta episódio já. 2. Vai lá. Não faça isso, eu tenho mais pergunta ainda. Segura aí. Recentemente saiu um estudo, realmente volta. Todos os estudos de longo prazo demonstram que quando você interrompe a intervenção que você está fazendo, seja um spa, seja qual for, mas no medicamento, volta o peso. Tá? Volta mesmo e às vezes até mais do que você estava antes, porque são 8 vias que são ativadas no nosso corpo em defesa do peso inicial. Assim como a gente perde peso na desidratação, peso não, eu acho que eu gosto de dar esse exemplo. Na desidratação, quando a gente está em um ambiente muito quente, a gente não percebe que o corpo se defende dessa desidratação. Você bebe mais água, você tem mais sede, você urina menos. Para a gordura é o mesmo mecanismo. Quando você perde essa gordura, o corpo ele reage querendo voltar essa gordura, tentando recuperar. Ele quer te trazer. Por isso que vai voltar o peso. Ele quer te trazer. Mas, recentemente, foi feito um estudo grande, observacional, tá? Não tem fundamento ainda assim, randomizado, mas que demonstrou que se você manter o medicamento uma vez por semana, cada 15 dias, ou uma vez por mês, talvez uma dose de manutenção aí pra sempre. É melhor do que ficar sem nada. Do que suspender. E parece que teve resultado. Então, eu acho que o Pode ideal ser, é manter... Pode ser que seja um futuro próximo. Que você estava falando do custo, realmente... Agora, a questão do custo, parece que a gente tem, assim, ainda está clareando ali, porque em março agora... O Ozempic, Ribelsus, cai a patente. Exatamente. Cai a patente, ou seja, não precisa mais ter esse nome. A gente pode produzir genérico, é isso? É isso mesmo. E o Brasil vai produzir? A gente já tem uma parceria da Novo Nordisk com a Eurofarma, que já vai comercializar os produtos agora. Então, a gente tem também a chegada do Povistra, a gente não falou dele, né? Uma nova marca que está chegando. Ou o Extensa para o diabetes. Mesmo que a gente está falando, né? O Extensa para dose do diabetes, Povistra para dose para obesidade. É semaglutida. É Sema. A Sema. Mas é de fora. Comercializada pela Novo. Produzida pela Novo Nordisk, mas comercializada pela Eurofarma. Então qual que é o nome das medicações? Povistra. Com Z é um nome diferente. Povistra para obesidade. Tá, Povistra. É melhor. Caneta semanal. E a caneta semanal é o mesmo medicamento, é produzido pela Novo Nordisk, mas foi feito essa parceria. Tem expectativa de custo? 30% a menos do que Ou seja, vai já está melhorando o acesso. Então é isso que você estava falando. A dose máxima vai chegar a R$700. Ainda é alto, mas já é uma melhor. Olha, aí eu discuto um pouco a questão do alto. Eu vou falar por quê. Se as pessoas entenderem a complexidade da obesidade, o quanto essa obesidade vai tirar de vida dela, fato. Ele não é um custo alto. Porque o que você vai gastar em medicação na sua vida, com sequelas de obesidade, hipertensão arterial, hipercolesterolemia e uma porção de outras questões, talvez você pagaria a caneta. Não estou defendendo, eu sei que cada um sabe onde o calo aperta, mas é muito necessário. Eu sou entusiasta dessas canetas no cenário oncológico. Embora a gente não tenha liberação científica para falar, quem teve câncer pode usar, tem um trabalho muito bonito apresentado na ASCO de 2024. A ASCO é o maior congresso de oncologia clínica do mundo, que avaliou milhares de pacientes obesos, MC acima de 35, em 3 grupos. 1/3 usou caneta, 1/3 fez cirurgia bariátrica, 1/3 fez estilo de vida. Alguns anos depois, a população que usou as canetas teve diminuição de 13 tipos de câncer. Ou seja, tem uma relação direta. Eu sou estudioso da inflamação, da obesidade, e digo que essas canetas provavelmente virão com muita força no cenário oncológico. Eu prescrevo para as minhas pacientes, onde eu me sinto seguro e tenho visto excelentes resultados. Agora, antes das canetas, né, não queria deixar de falar, mesmo que rapidamente, a gente tinha tratamentos de medicamentos para obesidade. O que aconteceu? Até o que aconteceram com eles? Eu Estou entregando a minha idade aqui, mas Saiu o que aconteceu com... Não existe mais? Ainda existe, sim. Nós tínhamos medicamentos de ação central apenas. Nós falamos que esse medicamento tem ação central e periférica, as canetas. Antigamente, os medicamentos disponíveis tinham apenas ação central. Eles aumentavam aqueles receptores que nós estávamos comentando de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, para atuar apenas na fome e na saciedade. Então, nós temos ainda aprovado a sibutramina,
é um medicamento que tem um risco de aumentar a pressão arterial e aumentar a síndrome do pânico. Então, ele tem Coisa muitos que efeitos os colaterais. canetinhas não têm. Exato, porque ele tem esse risco nos pacientes com alto risco cardiovascular e é contraindicado. Aquela conjunção bupropiona com naltrexone, você acha que é interessante? Isso, a gente não comentou, mas foi aprovado também recentemente, inclusive para usar é em associação. Contrave. Exatamente, ele é usado, sim, com menor risco que a sibutramina, porque ele também pode ter ação nos níveis pressóricos, mas bem menos do que a gente via com a sibutramina. Mas ele é um ótimo medicamento quando bem indicado, principalmente por comer emocional. E pode ser utilizado em associação com o agonista de GLP-1, porque ele tem um mecanismo diferente. Então, assim como não é pressão alta para tratar uma hipertensão, a gente associa medicamentos. Eu acho que o futuro da obesidade vai ser esse, tratar o paciente obeso, tabagista, alcoolista. Aquele obeso, muito do homem, né? Muito do homem, né? Aquele que é frequentador do barzinho. Obeso, tabagista, alcoolista. Tem alguma droga que tenha mais assim, eficácia para esse cenário? Na verdade, o agonista de GLP-1 ainda é o mais potente, ainda é, em termos de queda dos níveis de gordura, né? Do peso, atingir níveis de 10, 15% da perda de peso. Mas quando associa a naltrexona, muitas vezes o álcool ainda continua como difícil de controlar, também é uma ótima indicação. Essa associação, então, funciona. Pode associar. Ou seja, doutora, essas canetas são inteligentes. Esses tratamentos são inteligentes. Não é uma questão da indústria farmacêutica querer invadir a nossa vida, né? Não é. A gente tem que lembrar que, como você mesmo já colocou, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante e deve ser tratada como tal. Toda doença crônica é tratada com medicamento no longo prazo. O que está faltando realmente é o acesso e o manejo dos efeitos colaterais, que a gente não comentou, mas é importante a gente ressaltar que nos primeiros 3 meses é que pode dar um pouco mais de náusea, um pouco mais de dispepsia, assim, que aquele sintoma, né, de empachamento e obstipação. Mas eles desaparecem. Mas o que eu tenho percebido é que o brasileiro é um pouco ansioso, né? É que esses sintomas aparecem mais em quem já quer ir direto para a dose alta, né? Isso. O segredo é titular, é seguir a recomendação de começar com a dose baixinha e aumentando mês a mês. Esse é o Você escutou a doutora falando? Você precisa, não adianta querer paciência. Tenha paciência. Você foi obeso um ano, você quer perder tudo em um mês? Calma. Começa com a dose baixa, vai aumentando. Conforme a bula. Um médico responsável, uma nutricionista e um educador físico trabalhando todo mundo junto. Sim, os efeitos colaterais desaparecem. E o mais importante, estudo com receita médica, indicação médica. Não adianta pegar. Nós começamos nossa conversa valiosíssima com uma paciente de 44 anos que estava na fase climatérica. Nós mudamos o estilo de vida dela, ela conseguiu até os 47 anos bem. Começaram os sintomas, nós demos terapia de reposição hormonal para ela, terapia hormonal, segura. Ela entrou na menopausa, ganhou peso. Tratamos mantendo atividade física, dieta e caneta. Hoje ela está com 55 anos, ela está magra, conseguiu ganhar massa muscular, está super bem. Aquela testosterona que você passou para ela, transdérmica, melhorou a libido. Os filhos saíram de casa, ela já passou por essa fase do ninho vazio, está super bem. Foi viajar com o marido para Poços de Caldas. Esse sol de semana tá maravilhoso. Olha que coisa linda. É isso que a gente quer. Não qualidade é isso de vida. A gente a longevidade está aí, as pessoas estão vivendo mais, a gente tem que viver com qualidade de vida. E realmente a gente tem que entender a obesidade como doença e tratá-la como tal. Maravilhoso. Então, doutora Gláucia, aquela câmera é sua. Eu tô aqui. Queria que você conversasse com o público específico que nós nos dedicamos hoje, que são mulheres na peri pós-menopausa. Dá um recado para elas para a gente encerrar. Eu acho que vocês têm que, em primeiro lugar, reconhecer os sintomas que podem estar aparecendo e buscar ajuda. Busquem informação, relatem para os seus médicos, porque vocês vão resolver e ter uma melhor qualidade de vida conversando com ele e tendo uma boa adesão ao tratamento, que depende muito mais de vocês do que do próprio médico. Tomou? Depende muito mais de vocês. Eu joguei. Débora, maravilhoso. Quer fazer um comentário final? Já fiquei tranquila com o anticoncepcional. Já tirou sua dúvida? Já estou tranquila. Agora tá tudo bem. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Tenho certeza absoluta que vai dar uma vontade da gente debater muitos outros assuntos. Saúde é Sério é um portal que está iniciando agora com a ideia de trazer de maneira bem simples o que a ciência traz, o que é seguro para a população, por especialistas que falam a língua de todo mundo. O nosso ambiente aqui é respirar saúde de maneira simples e científica. Perfeito. Sempre bem-vinda. Contente com muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam aqui no YouTube e sejam bem-vindos a uma nova fase chamada Saúde é Sério.